porque todas as vezes que a gente não dá ouvido quando Deus fala através de alguém, quando Deus usa alguém para falar conosco, Israel pagou um preço alto, vem profeta, vem outro profeta, a ponto de Jesus dizer: ei, Jerusalém, Jerusalém, tentei ajuntar vocês, mas não destes ouvidos à palavra de Deus dita. Então, compreendemos a palavra de Deus como aquilo que Deus fala diretamente. Compreendemos como palavra de Deus aquilo que Deus fala através de alguém. Mas também é interessante nós olharmos através, porque todas as vezes que nós olhamos para os profetas, como é que eles começam a falar? Assim diz o Senhor. Ou eles usam a expressão: veio sobre mim a palavra do Senhor. Eles não estão falando de si mesmo, eles não estão falando do que veio na cabeça, mas foram inspirados a falar. A palavra de Deus, então, é a palavra falada diretamente, é a palavra dita através, mas nós também podemos definir a palavra de Deus como a palavra personificada de Deus, que não é Deus falando diretamente, que não é Deus usando alguém para falar, mas é a própria palavra sendo personificada. E quem diz isso é João capítulo 1, dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Mas no final do capítulo ele vai dizer assim, ó: e o verbo habitou entre nós. Você não entendeu, senão você tinha dado um glória, porque Deus falava diretamente, Deus falava através de alguém, mas agora é a própria palavra habitando entre nós. É a palavra personificada, é a palavra. E aí, quando nós olhamos para a palavra personificada, Jesus é a palavra. Vocês vão ver, vocês que estudam bastante a Bíblia, Jesus nunca disse assim: e veio sobre mim a palavra do Senhor. Ele nunca disse assim, ó, e assim diz o Senhor. Ele sempre disse: eu vos digo. Senhor, eu vos digo. Eu vos digo. Eu vos digo. Moisés diz: vem sobre mim. Isaías diz: vem sobre mim. E os profetas disseram: vem sobre mim. Mas Jesus não precisa vir nada, ele é a própria palavra. Então ele diz: eu vos digo. É a palavra personificada. E é interessante, olhe para cá, no tempo de Jesus haviam pelo menos três casas em Israel de ensino, conhecida como Beit. Beit em hebraico é casa. E havia a casa Beit Hillel, havia a casa Beit Shammai, e havia uma terceira casa, que é a que a maioria conhece, que é Beit Gamaliel, a casa de Gamaliel. Essas casas, elas eram a teologia da época, era a faculdade da época, era o colégio educacional para o povo hebreu. Hillel e Shammai nada mais eram que sábios judeus, que viveram por volta do ano 34 a 4 antes de Cristo. Eles viveram no período de Herodes. Então, basicamente, no tempo de Jesus, o que predominava era o conhecimento judaico das duas casas, casa de Hillel e casa de Shammai. Qual era a diferença dessas duas, pastor? Olhe para cá. A casa de Hillel era conhecida como uma casa mais liberal, era uma casa que estava mais próximo ao Império Romano. E a casa de Shammai era a casa mais tradicional, ela aquela que olhava para a lei e do jeito que está na lei, a executava. A casa de Hillel, por exemplo,
os irmãos vão entender que por estarem tão próximo com o Império Romano, eles entendiam, o Shammai entendiam que a lei poderia se fragmentar, fragilizar, não ser tão pura. Então essas duas casas viveram por muito tempo. Olhe para cá, os seus discípulos, olhe para cá, os seus discípulos sempre viviam em discordância acerca de um assunto muito comum que eles brigavam, era sobre a viúva que iria casar de novo. A casa de Hilel dizia, se não apareceu o homem, foi viajar, morreu, ninguém encontrou o corpo, ela pode casar. A casa de Shammai observava e dizia, não, porque a lei diz que para ela casar de novo, ela tem que receber a carta da mão do seu marido. Então se seu marido não deu, se a gente não sabe que ele morreu, então ela não pode cumprir nenhum laço com ninguém. Isso era as duas casas, mas essas duas casas passaram, olhe para cá, e aí surge uma terceira casa, a casa de Gamaliel. Gamaliel, ele cresce e ele é neto, olhe para cá, é neto de Hilel. Gamaliel é um dos 7 príncipes da sinagoga. Se você estudar, vai entender que ele era o presidente da sinagoga. Então Gamaliel, ele cresce sendo o meio dessas duas escolas, sendo o centro delas. É um pouco de Hilel e um pouco de Shammai. É por isso que em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, quando está todo o povo perseguindo a igreja, e os fariseus, os sacerdotes querem acabar com a igreja, Gamaliel se apresenta, capítulo 5 de Atos, e ele, com um pouco de Hilel que existe nele, ele diz, não precisa fazer nada não, porque já surgiram outros que também passaram, e se não é de Deus essa obra, pode deixar que vai acabar. Mas só que esta casa de Gamaliel também tem um pouco de Shammai, que é aquele mais duro, que é aquele mais tradicional. E quem cresceu dentro dessa casa? Paulo cresceu dentro dela. É por isso que você vai olhar para um Paulo com olho no sangue não, com sangue nos olhos. É um Paulo tradicional, que para ele não pode andar fora da linha. Então a casa de Gamaliel tem isso, um pouco tradicional e um pouco mais severo. Mas a Bíblia diz que surgiu uma outra casa, que não era a casa de Hilel, que não era a casa de Shammai, mas era uma outra casa. Que casa é essa? Era a casa do Galileu, eram os ensinos do Galileu, a palavra personificada. E aí, irmãos, vocês vão entender alguns textos bíblicos, por exemplo, quando Tiago e João chegam aos samaritanos, eles não ouvem a palavra, eles chegam para Jesus, porque dentro deles tem um pouco de Hilel e um pouco de Shammai, e eles dizem assim, deixa a gente orar para consumir eles, e Jesus fala, vocês não sabem de que espírito sois vós, a minha casa é diferente, o espírito da minha casa é diferente. É por isso que vocês vão entender, à noite, sem ninguém ver, um homem por nome Nicodemos, que faz parte também da casa de Hilel, da casa de Shammai. Ele entra meio que escondido, chega para Jesus e diz, mestre, eu sei que o Senhor faz, os sinais que você faz só pode vir de Deus. Sabe por que Nicodemos diz isso? Porque na casa de Hilel eu nunca vi isso, na casa de Shammai eu nunca vi isso, nunca me ensinaram isso, mas se o Senhor está fazendo, é do céu. Oh, irmão, você não está entendendo. Todas as vezes, Cordeiro, que a casa de Hilel e Shammai se encontraram com a casa de Jesus, elas perderam. Um dia Jesus estava na beira da praia, estava ali sentado, chegou os fariseus, que são da casa de Hilel e Shammai, com uma moça e disse assim, Jesus, a lei diz que essa moça pega em adultério precisa ser apedrejada. É as duas casas, é o liberalismo e aquele que é a doutrina mais firme, querendo executar, e eles dizem, e o Senhor
O que o Senhor diz? O que se deve fazer? Todas as vezes que a casa de Hilel e Shammai se encontrou com a casa do Galileu, perdeu. Ele escreve, e, aleluia, é tão bom entender isso, Cordeiro, porque o texto começa a ganhar vida. A lei diz isso, mas a minha casa é diferente. A minha casa, a palavra da minha casa é outra. A palavra da minha casa é assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Teve um outro dia que a casa de Hilel e Shammai se encontrou com a casa de Jesus. Só que agora não é um grupo, é um homem só, é Saulo. Saulo está com a carta daquela casa, porque eles são zelosos da lei. Então eles encontram, Saulo vai pelos lugares, encontra os que são da casa de Jesus e tenta arrebatá-los. Mas teve o encontro desta casa com a casa de Jesus. Paulo tem um encontro com o Senhor, ele está totalmente envenenado, porque o que a igreja está fazendo o incomoda, porque ele aprendeu assim, que tem que observar pastor, o que isso tem a ver com a fidelidade? Eu tenho que ensinar isso para começar a falar o que é fidelidade. A Bíblia diz então que essa casa de Hilel e Shammai se encontra através de Paulo com Jesus, e aí Jesus só diz: Saulo, Saulo, quem vos ensinou a resistir com aquilo que é maior sobre vós? Não, você não entendeu. Olha Pedro, a multidão, João capítulo número 6, a multidão foi embora, a irmã Salém largou Jesus. Aí Jesus olha para os seus seguidores, que tem um pouquinho da casa de Hilel, tem um pouquinho da casa de Shammai, e diz assim: vós também não quereis ir? E aí Pedro, que não tem capacidade de falar, mas o Espírito lhe dá isso, ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Na casa de Hilel nunca nos ensinaram, na casa de Shammai até nos ensinaram, mas só tu tens palavra de vida. Oh, irmão, levanta a tua mão em nome de Jesus. A pergunta é essa: de que casa sois vós? Pergunta para o seu irmão: de que casa sois vós? De que casa sois vós? Qual é a casa? Oh, meu irmão, pastor, o que isso tem a ver com palavra? Ela, a palavra no tempo de Jesus, os da casa de Hilel e os da casa de Shammai. E aí vem Jesus. Os da casa de Jesus é diferente. Os da casa de Jesus, eles são tão simples, que eles chegam um dia no templo, e alguém pede uma esmola, e eles dizem assim: ó, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ao dizer isso, Mauro, sabe o que a gente entende? Que a instrução da casa de Hilel, a instrução da casa de Shammai, era muita teoria e pouco resultado. A instrução da casa do Galileu era diferente. Por quê? Porque cada palavra dele tinha vida. Senhor, mas a lei diz que no sábado não pode fazer. É isso que ela diz? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem até sobre o sábado é Senhor, vira para o moço que está doente e fala assim: pega a tua cama e anda. Alguém chega para um homem que teve essa experiência com a casa de Jesus e fala assim: você não sabe, um homem que era cego, você não sabe que esse que te curou, ele tem pecado? Ele fala assim: ô rapaz, eu não sei se ele tem pecado, mas uma coisa eu sei, ele me curou. Obreiros, liderança do Senhor, de que casa sois vós? Para qual casa você está exercendo o teu ministério? Se as duas casas que Deus aprovou no passado não ganhou da casa de Jesus, você acha que filosofia vai ganhar? Você acha que a psicologia vai ganhar?
Você acha que o ensino espírita vai ganhar? Você acha que qualquer filosofia que ainda venha passar a existir vai ganhar? Ah, meu irmão, as palavras de Jesus, elas são eternas. As palavras de Jesus têm vida. As palavras de Jesus trazem vida. A palavra de Jesus é luz. A palavra de Jesus reluz. A palavra de Jesus abate. A palavra de Jesus exalta. A palavra de Jesus fere. A palavra de Jesus sara. A palavra de Jesus pega o torto e endireita. A palavra de Jesus pega o caído e põe ele de pé. A palavra de Jesus muda a situação. Aleluia! Se você entende que as palavras de Jesus fazem tudo isso, por que não usá-la? Por que não praticar, não exercer, não ler? E aí entra o assunto: fidelidade com a palavra. Se você já sabe todo o efeito, tudo que faz a casa de Jesus, todas as coisas que opera. O Salmo 27 diz o quê? Uma coisa pedi ao, e a buscarei. E o que ele vai buscar? Que eu possa morar onde? Todos os? Para quê? Para quê? Primeiro, para olhe para cá, Salmo 27, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar da formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Escute, vem para cá, mora aqui na igreja, mora aqui num dia que não tem culto, que está tudo apagado. Existe alguma coisa dentro desse templo aqui que pode revelar, mostrar a formosura do Senhor? Esse vaso, dá para olhar para ele e falar: oh, como Deus é grande. Esses bancos, nada dentro de um ambiente. E o que o salmista está falando é o templo. Ele está dizendo, não tem nada dentro do ambiente do templo. E aí você precisa entender o que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu quero morar, habitar na casa do Senhor, para que eu contemple. Mas o que vai trazer esse contemplamento não é o banco, não é a bateria, não é o que está gravando, não é o microfone. Mas o que vai trazer uma forma de eu contemplar a presença de Deus é a palavra. É a palavra. É a palavra. Você já viu quando alguém chega num culto caído, quebrado, de repente acontece um monte de coisa, aí vem um irmão, ele traz uma palavra, e ele começa a chorar, e ele diz, o Senhor está na casa. Você sabe por que ele falou isso? Porque a palavra, quando ela é liberada, e quem disse é o profeta Isaías 55, que a palavra, quando é liberada, ela vai fazer o que lhe apraz. E eu gosto do texto, porque toda vez que a gente libera uma palavra, é para ela ir e não voltar, mas lá diz que ela vai e torna para mim. Então a palavra de Deus, ela faz isso. Se é uma bênção que chegou pela palavra, a bênção vai, mas a glória volta. Se é uma porta que estava fechada pela palavra, vai, mas pela honra e a glória do Senhor, ela volta para o Senhor. Ah, pastor, fui no culto, a igreja é fria. Começa a colocar palavra, e o povo vai começar a contemplar a formosura do Senhor. Ah, pastor, está muito frio o meu culto lá. Irmão, obreiros, é muito grupo para cantar. Tem coisas que a gente faz, mas não vai fazer isso não. Tem coisas que é Deus que toma a gente. Chega no culto, ninguém canta. 3 irmãos, prega o culto todo. 3 dando palavra, e a glória, a formosura. Ah, você não está entendendo não. Porque talvez você está aqui, ó, já esse horário, não vi nada ainda, pastor. Mas começa a deixar a palavra fazer efeito, fazer efeito, fazer efeito, fazer efeito. Você vai começar a contemplar. Oh glória, oh glória, oh glória a Deus, aleluia.
É por isso que o salmista via o Senhor, porque ele olhava para um monte e ele falava assim: rapaz, aquele monte ali é alto, não? Ele falou: não, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele está no vale caído, ele fala assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Ele está em cima, mas ele está dizendo: foi o Senhor que me conduziu até aqui. Ele está liberando a palavra de Deus, e Deus começa: irmão, pastor, o departamento não está indo bem, começa a liberar a palavra, começa a liberar a palavra. Irmão, oh meu Deus do céu, o profeta foi para o vale, e o vale era do quê? Mas o vale não, era um vale. O que definia o vale era o que estava no... O Senhor me levou até um vale, e depois ele falou, e eu vi, e era um vale de ossos, mas teve outros que foram no vale, e não era vale de ossos secos, era vale de bênção. Jacó passou num vale, e o vale, naquele vale foi bênção para ele. Então, o que define o vale é o lugar, é as coisas que estão no vale. Então, você pode estar no vale, mas está na bênção. Não pegou, senão tinha dado glória. Posso estar no vale, mas está na bênção. O que mudou a situação naquele vale? Poderão viver esses ossos? Tu o sabes, Senhor. Então, faz uma dança. Foi isso? Então, faz uma campanha no monte. Foi isso? O que ele falou? Então, fala para o seu irmão assim: está no vale? Profetiza então. Profetiza então. Profetiza então. Profetiza então. Profetiza então. Profetiza então a palavra. Para você entender o detalhe bíblico, olha o profeta no vale. Ossos secos, ouvi a palavra do Cláudio Duarte. Ossos secos, ouvi a palavra de Sócrates. Ossos secos, ouvi a palavra de Freud. Foi? Ouvi a palavra do Senhor. Irmão, depois que eu olhei isso, eu aprendi a orar assim. Quando eu estou no enfermo, eu falo para a enfermidade: cadê o cordeiro? Eu falo assim, cordeiro, para a enfermidade: enfermidade, câncer, ouvi a palavra do Senhor, sai daí. Demônio, ouvi a palavra. Por quê? Porque a minha palavra piauiense, 37 anos, não vale nada, mas a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar toda e qualquer situação. É a palavra. Amém? Então, de que casa sois vós? Qual é a casa sua? Casa de Hilel? Guarda isso. Ou Shammai? Não, eu sou da casa de Jesus. Amém? O que Paulo agora quer tratar isso aqui? Quando a gente fala sobre fidelidade da palavra, a gente precisa entender o que é fidelidade. A palavra fidelidade é uma palavra latina, fidel, e ela está expressada em duas vertentes: fidelidade de extensão de tempo. Fulano é fiel, está comigo há tantos anos. Está expressada em fidelidade em veracidade. É a verdade. Quem é fiel é zeloso. Quem é fiel, além de ser zeloso, ele é leal. Quem é fiel, constância em observar a verdade. A fidelidade à palavra está entrelaçada ao tempo que eu a utilizo e a veracidade daquilo que eu utilizo. Quando você compreende isso, porque, como eu disse, a palavra de Deus, ela é direta, Deus falando. Quando eu digo que a palavra de Deus é aquela através de, quando eu digo que a palavra de Deus é a palavra personificada, tem agora também a quarta expressão que pode ser utilizada, que é a palavra escrita de Deus, que é as sagradas escrituras. A fidelidade à palavra de Deus neste dia e por toda a sua vida
está entrelaçada diretamente a sua fidelidade às Escrituras Sagradas. O canon, não preciso falar 66 livros, Antigo e Novo Testamento, 39 em 1, não precisa nada disso, que vocês, se não souber, está ruim. Mas o que Paulo quer observar a Timóteo é exatamente isso. Eles se distanciaram, e aí começa, Paulo orienta Timóteo a entrar, a observar, não a palavra mais direta, porque diretamente, em revelação, Deus não fala mais, o canon está fechado, ninguém põe e ninguém tira, através ele ainda fala, mas o que Paulo está chamando aqui, e é bom lembrar que as Sagradas Escrituras aqui, ele está literalmente falando do Antigo Testamento, ainda que já existia alguns escritos do Novo, mas ele está literalmente falando do Antigo Testamento, e aí ele traz a Timóteo isso. Timóteo, vamos para o texto, Bíblia aberta aí, olha o texto. Então ele vai para a fidelidade da palavra. Vamos lá. 1 Timóteo primeiro, capítulo de número 4. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo de número 4, versículo de número 7. É Paulo orientando a ti, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em pé. Aí ele está orientando, minha irmã, meu irmão, obreiro da casa do Senhor, evita as fábulas Você chega aqui para pregar num culto ou lá na igreja, e existe uma coisa que você precisa entender, e só vai entender quando você fizer uma teologia, que é o método de interpretação. Existem vários, mas os dois que sobressaem é método literal, Douglas, e o método alegórico. O método alegórico, existe uma barreira. Qual que é a barreira? A mente do pregador. Então, se ele achar, está feito. É o maior perigo das Escrituras. É alguém olhar para Davi descendo no ribeiro e falar, Davi desceu no ribeiro, pegou 5 sechos, e ele pegou fé, e ele pegou amor, e ele pegou... Quem já fez essa campanha, não fez? Campanha de Davi no ribeiro, pegando no primeiro dia, a pedra da fé, a pedra não sei do que, não existe isso. Isso daí é metodologia alegórica, não tem limite, é a cabeça o limite dele. Se ele achar, está feito. E aí alguns que na hora da pregação, eu acho que isso aqui cabe bem, eu acho que isso aqui vai fazer o povo levantar. E aí pastor Cláudio, ele coloca aquilo que parece que é harmônico, mas é profano, é fábula, ou é o texto. O que você está esperando, moço? Estou esperando o anjo descer. Fábula é uma história. Quem adota o método de interpretação alegórico, ele não tem limite. Ele vai dizer que descia um querubim, um serafim que descia na água, agitava, subia 3 metros de altura. E é o perigo. Há um perigo, porque muitos adotam esse método para pregar. Sentiu no coração, vai. Mas eu gosto do método literal. Que o método literal não é um intérprete dando a interpretação ao texto. É o texto dando a interpretação ao texto. Não dá para dar uma glória nisso, não? É quando você quiser voar o texto dizendo, não, está errado, está dizendo isso. É você querendo dizer, era isso aqui. E aí o texto está dizendo, não, olha, lê lá está dizendo diferente. Aí é o freio de mão. É o freio de mão que você não consegue ir. E Paulo está dizendo isso, rejeita as fábulas velhas. Ele está falando aqui da lei oral, das fábulas da lei oral. Eles colocando exagero demais e Paulo, rejeita. Esses pregadores de internet é o que mais tem.
Ele acha um método, um manto, um terra, um negócio novo, um negócio assim grandioso, e um tema, um assunto, e você fala, uau! E aí você chega, pastor, me dá uma oportunidade. Quando você vai ouvir, uau, sai um miau, porque não deu, porque não teve resultado. Paulo está orientando isso a Timóteo. Olha o versículo de número 13, versículo número 13. Persiste em ler. Conselho prático, persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Persiste, 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 persiste. Irmão, ó, desculpa, pastor Cláudio, o dia foi tão corrido hoje, irmãos. Vou ver o que Deus vai falar aqui. Deixa de miséria, rapaz. O médico se prepara 7 anos para chegar lá na hora H, pegar o bisturi, fazer aquele negócio e sair, ó. O advogado estuda 5 anos para chegar naquele dia, naquela audiência, apresentar aquelas coisas. O enfermeiro estuda 3 anos e assim sucessivamente. O mecânico, o engenheiro. E aí aquele que foi chamado para levar a palavra de Deus, foi instruído a pregar a verdade, ele chega aqui com a cara mais lavada do mundo e a coragem. Irmão, foi tão corrido hoje que não tem nada para dar. Para com isso, igreja. Se Deus te chamou para pregar, então insista em buscar o Deus da palavra, insista em ler a palavra do Senhor. Leia a palavra. Leia, 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 leia a palavra. Leia a palavra. Mas vamos lá, que ele continua. Verso de número 15, olha aí. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, versículo de número 15. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Não entendeu não? No dia que a gente não está bem, o que você diz em casa? Pastor, não estava bem hoje não. Não é assim? A doutrina hoje não foi legal não. Não é normalmente assim, meu Deus do céu, o irmão falou chibolete, cebolete, e 3 hambúrgueres, alface e queijo molho especial. Não é assim? Mas também no dia que você aprendeu a ler, a se ocupar, você chegou no culto, e o irmão chegou em casa e disse, mas hoje o pastor estava terrível. Pegou a palavra, explicou a palavra, apresentou ela para nós, aplicou ela em nós, e eu estou renovado pela palavra de Deus. É o que Paulo está dizendo. Medita nessas coisas, ocupa-te delas, para que seja manifestado. Ou você acha que a igreja não sabe quando você não leu nada? Ou você acha que a igreja não sabe que você está longe da Bíblia? Ou você acha que a igreja não sabe que ele está cansado de te ouvir ler a mesma referência, o mesmo texto, a mesma coisa? Meu irmão, Paulo está orientando isso. É a fidelidade com a casa do Galileu, é meditar na palavra, se ocupar da palavra, para que o teu aproveitamento seja manifesto à igreja. Não entendeu? Paulo se ocupou tanto depois que se converteu, se ocupou tanto que Paulo, Ananias, Barnabé e Paulo se ocupou tanto, na oportunidade que teve, ele apresentou, e o povo falou, amanhã volta de novo, prega de novo, fala de novo, porque tem algo diferente na vida desse moço. Então você precisa começar a se ocupar. Para de se ocupar com o Atlético Mineiro, para de se ocupar com o Real Madrid, para de se ocupar com Netflix, para de se ocupar com internet, se ocupa com a palavra, se ocupa com a palavra, se ocupa com a palavra de Deus, se ocupa com a palavra do Senhor. Remayanorabadai, Oramayantorebekanarabadai, 2 Timóteo, vamos lá, 2 Timóteo, nós estamos
nos conselhos práticos, atitude e fidelidade com a palavra. Versículo de número 14, capítulo 3. Olha ele dizendo: tu porém permanece naquilo que foi inteirado, que aprendeste. E aí ele usa aqui, desde a tua meninice. E o duro, e aqui é até um trocadilho, desde a tua meninice ele já sabe as sagradas escrituras. O problema não é ter um menino no púlpito, o problema é ter um menino falando meninice, que tem toda a diferença. O problema é ter um adulto falando meninice, coisa rasa, sem fundamento. Amém? Não sei nem qual é o tempo, pastor Euclides. Cadê o pastor Euclides? Nós precisamos entender isso. Ele fala: te ocupa, permanece. Um dia eu estava andando, assim que eu me converti, fui fazer evangelismo com um irmão, Fernandinho, o pastor Cláudio conhece. Irmão Fernandinho entregando, os irmãos do Irene conhecem. Irmão Fernandinho, eu era novo convertido, tinha uma Bíblia, não sabia de nada. E aí, conversando, ele disse assim: irmão Alex, tem que tomar cuidado com heresia. Eu falei: com o quê? Ele falou: com heresia. Eu falei: mas o que é isso aí? Aí ele explicou o que era heresia. E aí eu falei assim: mas irmão Fernando, como é que eu vou descobrir o que é heresia? Aí ele pegou e disse assim: começa a te ocupar da palavra. Quando você começar a se ocupar e permanecer naquilo que se ocupou, quando alguém falar uma besteira, você vai saber: está errado, é heresia, não veio da parte de Deus, é filosofia vã. Mas quando você está blindado pela palavra do Senhor, meu irmão, se ocupa, cutuca seu irmão, se ocupa com a palavra, se ocupa com a palavra, se ocupa com a palavra, se ocupa com a palavra. Vai ler pastor, mas eu não vou ser o pregador do culto. Quem disse que é se ocupar para pregar? Olha para o texto. Toda escritura, verso 16, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja e perfeitamente olha que diferença, Gilberto. Para que o homem de Deus, André, seja perfeito e perfeitamente tem toda a diferença. Sabe qual é o maior problema? E eu tenho sempre que tenho oportunidade, eu ressalvo, é de que nós, quando meditamos nessas coisas, é para dar a alguém. A maioria das vezes, quando nós meditamos nessas coisas, é apresentar a alguém. É pegar na palavra de Deus e dizer assim: eu vou pregar hoje, deixa eu meditar na palavra. Eu terei uma campanha daqui a pouco, deixa eu meditar na palavra. Mas o que Paulo está aqui ensinando ao nosso irmão Timóteo é para que ele possa tomar a palavra como base da sua chamada, que ele tem que tomar a palavra como base do seu ministério, para que ele, homem de Deus, seja perfeito e que perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, antes de tomar a palavra como instrumento para dar a outros, a utilize para primeiro ser instrumento na sua vida. Um dos maiores problemas da liderança tem nome: devocional. Não existe devocional. Existe momento para a pregação do culto, momento para falar na tarde da bênção, mas o devocional, ele é o instrumento que vai transformando o homem de Deus em um estado perfeito, aonde a palavra vai confrontá-lo, aonde a palavra será o instrumento da mudança, aonde a palavra será o instrumento da transformação. Então Paulo está dizendo a Timóteo: antes de se preocupar em só ensinar para esse povo, aplica a palavra na tua vida, que você que é homem de Deus vai chegar num estado perfeito e também será instruído para a boa obra. É usar a palavra para uma mudança pessoal.
uma transformação pessoal. Paulo está trazendo isso aos irmãos, a Timóteo. Paulo está trazendo esse entendimento. Seja fiel. O nosso pastor ontem mencionou Esdras, capítulo 8 de Neemias, fala do púlpito de madeira. De Esdras utilizando, antes de ele se preocupar em passar para o outro, vocês vão ver que primeiro cortou nele. A ferramenta, o devocional foi primeiro para ele. E aí depois que a ferramenta cortou o líder, Esdras, aí ele foi colocar o púlpito e começar a pregar. Sabe qual é a diferença nossa hoje? Primeiro a gente quer pôr o púlpito e pregar para os outros, do que deixar a palavra de Deus primeiro cortar a nossa vida, cortar a carne, mudar o nosso caráter, transformar a nossa liderança. Aleluia, permita que a palavra faça isso para a tua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quero finalizar com algo que eu escrevi aqui. Rejeite as fábulas, viver a palavra, pregar, ouvir, meditar nelas. Essas casas, como eu disse a vocês, a casa de Jesus será sempre diferente. A casa de Hilel, a casa de Shammai, a casa de Gamaliel, elas não se compararam com a casa do Galileu, com os ensinos de Jesus, com as palavras de vida eterna. E Paulo vai chamar cada um de nós como dispenseiro dessas palavras, dos dons. E a mesma palavra que Paulo utiliza é a mesma que Jesus utiliza falando do Pai Nosso. Quando orares, faz assim, entra no teu aposento. A palavra em grego é a mesma. Esse aposento não é quarto, é lugar de suprimento. Entra, ora ao teu Pai em secreto, supre, aí depois você sai. Aí depois você sai para poder fazer a liderança que Deus te chamou. Irmão, quando você entende isso, que primeiro eu entro no aposento, pego do suprimento da palavra de Deus, da meditação da palavra, daquilo que eu fui inteirado, aí sim. Prestar atenção que Jesus foi diferente desses homens. Esses homens, a falácia deles era muita coisa. Jesus, uma palavra só. Jesus apenas liberando a palavra personificada, ele sendo a própria palavra. E aí eu escrevi aqui para finalizar: o homem deve ler a Bíblia para ser sábio. O homem deve crer no que está na Bíblia para ser salvo. E o homem deve praticar o que está na Bíblia para ser santo. Então todas as vezes que você caminhar por este caminho, aleluia, posso fazer uma oração, pastor? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Ocupa-te dessas coisas, Paulo falou para Timóteo, ocupa-te dessas coisas, evita as fábulas e ocupa-te dessas coisas. Eu acredito, eu aprendi a gente vem para a igreja e não sabe orar, então eu aprendi a observar a oração. Em tudo eu aprendo, eu ouço as irmãs orando, hoje não, que já faz muito tempo. Mas a oração, eu aprendi algumas orações com o nosso pastor, e uma delas que ele sempre fala, pastor, essa aqui: Senhor, abre-me a porta da palavra. Está na Bíblia. E todas as vezes que eu vou falar de palavra, eu uso essa mesma expressão: abra-me a porta da palavra, para que no abrir das nossas bocas seja manifestada a tua vontade. E eu acredito que nesta tarde o Senhor tem isso para nós. Aleluia, curva a sua cabeça, bendito Deus e Pai. É a tua palavra que é o instrumento que traz a formosura do Senhor a este ambiente. É a tua palavra, as palavras de vida eterna, Senhor, que invalida toda a filosofia, todo o ecumenismo, todo o pensamento filosófico, psicológico, todo o ensinamento contemporâneo, todos eles estão submetidos à grandeza da tua palavra. É a tua palavra, como está escrito, que firmaste todas as coisas, o céu e a terra, tudo passou a existir por causa da tua palavra, e é sobre esta palavra
palavra, Senhor, que eu te peço nesta tarde, abre-nos a porta da palavra, Senhor, abre-nos, dá essa instrumentalidade a cada líder desta casa. Nós não somos da casa de Hilel, nós não somos da casa de Shammai, mas nós somos da casa de Jesus, que tem palavras de vida eterna, Senhor. Estas palavras que levantaram mancos, esta palavra que fez cego enxergar, estas palavras que fez surdo ouvir, estas palavras que fez Lázaro ressuscitar, Senhor. Então nesta tarde abre a porta da palavra, me dá, Senhor, uma instrumentalidade nova nesta tarde, Senhor, e que nunca venha faltar no altar desta igreja, da nossa igreja, homens fiéis, compromissados com a tua santa palavra. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, a pregar, a viver, a instruir, a exortar a tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém.